palestrar e irão abrilhantar, né, sobre esse tema, que é a minha querida amiga Isabelle Cardoso, diretora da 73ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro e mestre em execução. Seja bem-vinda. Para compor a mesa, doutora Isabelle Gravatar, advogada, professora universitária, mestre em Direito, professora em inúmeros cursinhos e vai dar muitas dicas para a gente. Na composição da mesa, as mediadoras e membros do ciclo de palestras da advocacia, doutora Denise Dimas e doutora Juliana Senges. Uma mesa só de mulheres. Exatamente isso. Doutora Juliana, vou passar a palavra para que possa conduzir essa mesa. Fique à vontade. Bom dia, boa tarde, né, já a todos. Agradeço quem continuou aqui assistindo. Tenho certeza que essa palestra, a palestra das duas, será maravilhosa. Quero agradecer pelo ciclo de palestras, tanto a Isabelle Cardoso quanto a Isabelle Gravatar. Tenho certeza que elas vão trazer apontamentos que, para nós, advogados, fará muita diferença. Justamente o que o doutor Alexandre falou no início, né? Por mais que a gente goste de Instagram, e temos grandes professores que estão ali no dia a dia do Instagram trazendo muita coisa positiva, muito aprendizado, a gente também precisa mesmo desse dia a dia da advocacia e entender como a gente pode melhorar e executar, porque o que a gente mais tem é alvará que não sai, dinheiro preso, e quem vive da advocacia sabe como é difícil, como a gente precisa mesmo entender um pouco mais sobre execução e sobre celeridade, como receber mais rápido e como receber, porque às vezes nem receber a gente consegue, né? Então, eu já vou, por uma questão de celeridade, já vou passar direto a palavra para Isabelle Cardoso, e aí, posteriormente, a gente segue para a palestra da professora Isabelle Gravatar. Bom, quem me conhece sabe que eu não consigo dar aula sentada. Então, eu vou para mais pertinho de vocês, para a gente poder iniciar esse debate, essa conversa, essa troca. Meu nome é Isabelle, eu sou diretora da 63 Vara do Trabalho, fui diretora da 43 durante 10 anos, e nos últimos 4 anos eu estou com a doutora Maria Tereza na 63. Tá? Eu queria dizer que é uma honra para mim ter recebido o convite pelo ciclo de palestras da OAB. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Tá? Agradeço aos organizadores, agradeço a mesa, os mediadores e aos meus colegas que estão aqui. Né? Muitos foram meus alunos, muitos trabalham comigo em parceria dentro da unidade judiciária da 63. E estou muito feliz mesmo de estar aqui com vocês. Tá? Eu dividi a minha apresentação em 2 partes. Tá? Eu fiz questão de colocar aqui a celeridade na fase de execução e o que a parceria entre advogados e servidores nos beneficiará. Porque a ideia é a construção de um conhecimento coletivo, é uma parceria que nos levará
à celeridade. Ok? Pode passar o próximo. Bom, eu vou começar falando de boas práticas. E essas boas práticas a gente vai começar com o que a advocacia pode fazer para ajudar na celeridade e o que nós, do judiciário, por termos acesso a ferramentas, através de convênios firmados pelo tribunal, podemos fazer junto com vocês, né? Porque tem convênios que pagam, né? Que são pagos pelos advogados, e esses mesmos convênios o judiciário tem acesso de graça e com respostas rápidas. Então, é importante que a gente entenda que a gente pode pedir também essas coisas para o juiz. E vai ser muito mais rápido e menos custoso, né, se o advogado tiver que pagar esses convênios. Tá? Bom, quanto aos advogados, eu acho que a primeira coisa importante quando você entra na fase de execução é verificar a situação cadastral da empresa na Receita Federal. Se ela é ativa, se ela é inapta por omissão de declarações, se ela está baixada, imprimir essa certidão e o QSA e entrar com a sua petição requerendo o início da execução. Por que isso? Porque se a empresa está ativa, a gente vai tomar um rumo na execução, um rumo diferente. Se a empresa está inapta por omissão, baixada, a gente vai tomar outro rumo na execução. Eu vou dar um exemplo. Se a empresa está ativa, tá? Eu sei que a empresa está ativa, tem uma série de atividades que a gente pode realizar nessa primeira fase, como, por exemplo, um mandado de verificação, penhora e avaliação, para descobrir, por exemplo, os CNPJs e CPFs que são usados nas máquinas dentro do estabelecimento. Tá? Eu tenho um modelo muito detalhado desse mandado de verificação, penhora e verificação, né, dentro do estabelecimento. Tá? E é muito frutífero esse mandado, né, esse modelo de mandado. E um outro exemplo, e uma outra perspectiva, é que se a empresa estiver baixada ou inapta, a gente tem que correr com essa primeira fase, né, do início da execução, não pedir, não solicitar muitos convênios. A gente já sabe que a empresa está fechada, e aí depois eu vou mostrar para vocês uma das formas da gente ver, além da Receita Federal. Então, a gente pede o basicão para correr para a desconsideração da personalidade jurídica da ré. Certo? Então, a gente agiliza essa primeira fase e vai logo para a desconsideração da personalidade jurídica. Não vamos perder tempo com uma empresa que está fechada, que não está em funcionamento, que está inativa. Né? Comunicação com o exequente. É sempre importante o advogado manter uma comunicação com o exequente. O exequente trabalhou lá. Ele provavelmente tem amigos que ainda trabalham na empresa. Então, ele pode trazer ao advogado informações importantes para ele planejar a execução trabalhista. Né? Porque a gente precisa dessa ideia de planejamento da execução trabalhista. A gente tem que saber planejar. Tá? E isso vai trazer celeridade à execução. Planejar como? Por exemplo, se eu sei que é um hospital, tem uma forma específica de executar um hospital. Se eu sei que é um comércio, tem uma forma específica de executar um comércio. Se eu sei que é um consultório dentário, tem uma forma específica de
executar um consultório dentário, uma clínica de estética, vai depender muito da natureza jurídica, do objeto social da empresa, né? A gente direcionar essa execução. E são técnicas diferentes para cada empresa, verificada a condição na Receita Federal e verificada a natureza jurídica e o objeto social da empresa. Ok? Então, o autor pode trazer informações relevantes para os advogados. Quem administra, na verdade, a empresa? Sabe? Tipo, você estava lá dentro, os sócios aqui na Receita Federal são esses e esses. Aí o autor diz para você, não, nunca vi essas pessoas lá. O real administrador era a pessoa Y. Tá? Formas de arrecadação da empresa. O cara trabalhava lá, ele sabe. Olha, a empresa arrecadava da forma assim ou assado, né? Essa empresa tinha contratos de prestação de serviços com entes públicos? Tinha. Quais eram esses entes públicos? Me diz o nome. É ente público? É ente privado? Vocês trabalhavam para quem? Prestavam serviços para quem? O meu filho trabalha numa empresa que presta serviços para as plataformas de petróleo. Então, eu sei todas as empresas que essa empresa dele também prestam serviços como terceirizados. Vocês estão entendendo por que essa conversa com o executado é importante, com o exequente é importante, para obter essas informações? Então, é muito importante esse contato. Outra coisa, pesquisa no Google. No Google, a gente pode achar uma série de informações. Às vezes, quando eu não sei o CNPJ de uma empresa, eu coloco lá o nome da empresa e do lado eu escrevo CNPJ. Me aparece o CNPJ da empresa, eu vou lá, faço a pesquisa para verificar se é isso mesmo, eu faço isso. E pronto, descobri o CNPJ. Tenho outros meios? Tenho. Mas o Google também é um deles. Vamos passar o próximo aqui. Aqui eu mostrei para vocês uma pesquisa que eu faço no Google, que eu acho interessante vocês fazerem também. Eu coloco o nome da empresa no canto direito, né? O Google vai mostrar esse quadro aqui. Aqui é a Drogaria Pacheco, de um determinado endereço que eu coloquei. A empresa está ativa. Está escrito aqui, quer ver? Que o endereço dela, o horário de funcionamento dela, está tudo escrito ali. O próximo. Olha essa empresa aqui, Drogarias América. Olha que o Google já mostra, permanentemente fechado. Eu vou perder tempo, né? Pedindo mandado, pedindo diligências para uma empresa que está fechada. E aí, nesse caso aqui, eu olhei, ela está baixada também. Então, eu vou correr para quê? A gente faz lá o Cisbajude, que é de praxe, e eu vou correr para poder ir atrás dos sócios, correto? E desconsiderar a personalidade jurídica da ré. Bom, mais boas práticas em relação ao início da execução. Lembra que eu falei para vocês que essa empresa pode prestar serviços, né, para entes públicos? Então, pesquisar o portal da transparência. Essa pesquisa é acessível a qualquer usuário da web. Entrar no portal da transparência, tá? Olhar lá sobre, normalmente está em contratos, né? E ver se tem saldos, restos a pagar, solicitando à empresa ou ao ente público
bloqueio e transferência dos valores à disposição do juízo. Ok? Identificar, como eu já falei, a natureza jurídica da ré, a descrição das atividades econômicas, principal e secundária, para descobrir as fontes de arrecadação, né? E aí eu poder focar nessas fontes de arrecadação. Estando a empresa em atividade, eu acho muito, né, até pode fazer o Cisbajude, mas, concomitantemente, requerer essa expedição de mandado de penhora, avaliação e verificação. Essa verificação, nesse modelo que eu tenho, eu coloco para o oficial de justiça olhar, verificar o PIX que está lá na empresa, verificar, fazer a impressão da segunda via das máquinas, para a gente verificar qual é o CPF e o CNPJ que aparece naquelas máquinas, ok? E várias outras coisas. Eu peço para pedir o alvará da empresa, tá? Peço para pedir o quadro, o último alteração contratual. Então, assim, é uma medida, além de tudo, informativa, que vai trazer informações ao judiciário, mas é uma medida coercitiva. E medidas coercitivas na execução trabalhista são importantíssimas. Importantíssimas. É aquela situação em que a empresa se sente acuada e eu tenho que dar um jeito nisso aqui, que a coisa já começou difícil, né? A coisa já começou complicada, já estão vindo aqui na minha empresa, na frente dos meus funcionários. Então, traz uma certa... Para alguns não, né? Mas alguns não estão nem aí, mas eu acredito que determinadas pessoas ficariam avexadas, como dizia minha mãe, com uma situação dessa. Causa um avexamento, né? Vamos passar. Não, vamos voltar só um pouquinho. Então, a empresa já encerrou as atividades, vamos fazer uma pesquisa básica sucinta e partir para o requerimento de desconsideração da PJ. Nessa pesquisa básica sucinta, a primeira coisa que o advogado tem que requerer é o Cisbajude. Ok? Vamos lá, vamos passar para o próximo. Requerimentos, né? Os requerimentos visam a inserção do nome dos advogados, dos executados, no cadastro de cumprimento, no cadastro como medida coercitiva para fins de cumprimento da sentença e pesquisa patrimonial básica. Essa pesquisa patrimonial básica, eu vou pedir para vocês lerem o ato conjunto 07 de 2024, disponibilizado no DEJT, no caderno administrativo, em 11/6/2024. Eu quero ler um artigo aqui para vocês, tá? Esse ordenamento do tribunal é recente, ok? E eu quero ler aqui sobre pesquisa básica. Vamos lá. Da pesquisa básica patrimonial e avançada. A pesquisa patrimonial básica neste tribunal será obrigatoriamente iniciada pela Vara do Trabalho, com a utilização mínimo das ferramentas Cisbajude e CNIB. Por que o CNIB? Medida coercitiva. De cara, se a empresa tiver algum imóvel de sua propriedade, esse imóvel vai ser gravado com a cláusula de indisponibilidade. Então, já é uma medida forte coercitiva no início da execução e que já passa
aquela mensagem ao executado de que a coisa não vai ser fácil, tá? Que vai ter combatividade. Entendem? Vai haver combatividade. Tá? Então, eu não posso falar pelas 145 varas do Estado do Rio de Janeiro, correto? Eu não posso emitir juízo de valor sobre as atitudes, sobre o entendimento dos 145 juízes. Então, eu peço desculpas a vocês, mas eu não posso comentar. Ok? Vamos lá. Então, deixa eu ler. Parágrafo único do artigo 2º. Além das ferramentas mencionadas no caput, consideradas básicas, a pesquisa patrimonial com as ferramentas Juscerja, Registro Civil de Pessoas Jurídicas, Renajude, Infojude, pelo imposto de renda da pessoa física e DOI, Arispe, Serasajude, CCS, Sensec, CRCjude, Previjude, além de outros convênios que vierem a ser celebrados por este tribunal, assim considerados como tal. Ok? Então, o próprio tribunal, e por isso que eu falei, e respondendo à sua pergunta, eu não posso falar nada, mas os senhores podem, né? Então, existem medidas, o ato está ali, é só usar o ato, ok? Além do ato, a gente tem o capítulo da consolidação dos provimentos da Justiça do Trabalho. E esse capítulo também prevê medidas pelo juízo e o uso, a utilização de convênios. Então, vamos dar uma olhada, vamos dar uma lida no capítulo sobre execução da conciliação dos provimentos da Justiça do Trabalho. É importante, ok? Sim? Sim, existe, eu vou falar sobre isso. Existem vários convênios, né? Vários sites que informam. Eu falei isso um pouco no começo, né? Existem vários sites que fornecem informações e são acessíveis a qualquer usuário da web. Rede Sim, Comprote, tem vários convênios, tá? Mas vamos lá. Eu já falo muito alto mesmo, com o microfone, então. Se estiver muito alto, me avisem que eu diminuo aqui, tá? Bom, requerimento de pesquisa a Juscerja pelo quadro resumo. Eu não baixo mais os arquivamentos com a íntegra dos contratos sociais, porque o quadro resumo que a Juscerja apresenta hoje em dia tem todas as informações que eu preciso, inclusive ordens judiciais vindas de outros processos, seja da Justiça Estadual, seja da Justiça Federal, comunicação de falência, comunicação de recuperação judicial. Esse quadro resumo é muito bom. Ele apresenta os ex-sócios, os atuais sócios, representantes, diretores, procuradores. Então, esse quadro resumo, para mim, é suficiente para obter todas as informações que nós precisamos,
tá? Então, eu não imprimo mais aqueles contratos, eu só imprimo o quadro resumo. E ele vai trazer todas essas informações, filiais, abertura e fechamento de filiais, data da entrada do sócio e data de saída do ex-sócio. Tá? E aí, com essas datas, por exemplo, a data de saída de ex-sócios, eu fiz uma pesquisa essa semana em que o sócio saiu em fevereiro de 2024. Eu quero muito correr com esse processo, porque eu vou entrar eu acho que a gente deve entrar com o atual sócio, mas a gente precisa, por conta da limitação do artigo 1003 do Código Civil, de correr com isso para colocar o ex-sócios. Nós temos 2 anos, correto? Então, eu preciso correr com isso aqui. Em se tratando de pessoas jurídicas de direito privado, como as sociedades simples, empresas individuais de responsabilidade limitada, empresas simples de crédito, associações, fundações, organizações religiosas, partidos políticos, sindicatos, requerer a consulta ao Registro Civil de Pessoas Físicas, Rio de Janeiro. Tá? Só que entrou em funcionamento dentro do PDPJ, que é o Portal Digital da Justiça, que fica dentro do PJE, tá? O SERP. O SERP fornece os dados dessas empresas, né, que são as sociedades, associações e fundações, não só no Rio de Janeiro, porque o Registro Civil de Pessoas Jurídicas é Rio de Janeiro. Ele não faz a pesquisa em outros estados. O SERP é nacional. Só que o que acontece? O banco de dados do SERP ainda está incipiente, tá? Então, mas eu sei que o CNJ deu um prazo para que todos os cartórios do Brasil, se eu não me engano, é até o final do ano, alimentem o banco de dados e isso fique completo, para que a gente possa fazer a pesquisa no Rio, em São Paulo, em Minas, em todos os cartórios do Brasil. Ok? Bom, o que eu acho essencial para o planejamento da execução futura? E aí eu coloco isso no início da execução, quando os senhores e as senhoras vão fazer os pedidos, né, para o início, para o start da execução. Por que eu acho importante o Sniper? Ele também está dentro do PDPJ, dentro do PJE. Para a gente planejar o futuro da execução, com base nos relatórios gerados. São 2 tipos de relatórios que são gerados pelo Sniper, que a gente chama de dados do objeto e relações do objeto. Nos dados do objeto, ele vai me trazer a informação sobre a empresa e também traz informações se a empresa está ativa, se a empresa não está ativa, ele traz uma série de informações. E as relações do objeto são as relações desse CNPJ com pessoas físicas e jurídicas. Tá? E aí a gente pode visualizar grupos econômicos, a gente pode visualizar sócios que fazem parte da empresa objeto da nossa investigação e também são sócios de outras empresas, ok? Então, isso vai servir para a gente de uma visualização, para uma visualização futura do nosso planejamento de executivo, tá? Então, eu gosto muito do Sniper. Ele tem um probleminha que é o seguinte, eu particularmente resolvi esse problema da seguinte forma. O Sniper ele traz informações sobre falecimento de sócios, embarcações de propriedade dos sócios, aviões de propriedade dos sócios. Só que quando eu imprimo em PDF, o gráfico, ele fica tão pequenininho que nem eu enxergo. Então, o que eu faço? Quando eu estou fazendo a pesquisa em si,
tá? Eu tenho uma visualização melhor. O problema é quando eu imprimo em PDF. Então, quando eu vou anexar esses relatórios no processo, na certidão que eu vou anexar, eu vou lá e coloco, porque eu enxergo, o sócio tal possui embarcação assim, assim, assado. O sócio tal é falecido, data do óbito tal. O sócio tal tem aeronave assim, assim, assim. Eu coloco neste relatóriozinho, porque vocês não vão enxergar, é fato, não dá para enxergar. Esse é um erro do sistema. Que isso poderia melhorar com certeza. Mas, enquanto não melhora, particularmente, eu faço esse relatóriozinho na certidão que eu vou anexar os relatórios, tá? Pessoal, boa tarde. Só um instantinho. A gente vai, só um minutinho interrompendo. Anotem as perguntas de vocês, porque como nós vamos fazer? Vamos primeiro a palestra da Isabelle, depois da outra palestrante, aí no final nós vamos abrir para perguntas, tudo bem? Obrigada. Tá? Mas anotem, deixem anotado para a gente poder fazer no final. Bom, eu vou repetir o sniper a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, vai destacar os vínculos entre as pessoas físicas e jurídicas, informações necessárias para análise e prosseguimento da execução de forma mais célere e objetiva. Além de eu obter os dados para a execução, para o início da execução, eu vou já poder planejar a minha execução futura. Ok? Vamos passar para o próximo. Não, antes de passar para isso, pode voltar, que eu quero só destacar algumas coisas. Quanto ao Cisbajude, tá? Eu quero passar para vocês uma técnica que eu adoto, que a CAEX adota, tá? Que é muito efetiva em relação ao Cisbajude, tá? O Cisbajude tem uma funcionalidade que é a teimosinha, que todo mundo conhece, certo? E agora ela pode ser, isso é escolha nossa, ela pode rodar por 60 dias, tá? Ela pode ficar rodando por 60 dias, tá? E ela também possui uma funcionalidade chamada agendamento, ok? Então, o que eu faço? Vamos lá, faz de conta que hoje é segunda-feira. Hoje, segunda-feira, eu fiz o protocolo de um grupo de processos para varredura de ativos financeiros da executada e dos seus sócios, né? Eu fiz essa varredura, eu fiz esse protocolo na data de hoje, coloquei para rodar na teimosinha durante 60 dias, tá? Fechei a minha ordem, vou lá anexar o processo. Depois, eu posso copiar os dados da ordem para fazer uma nova ordem, ok? Eu copio os dados da ordem para fazer uma nova ordem e coloco o início dessa nova ordem através do agendamento na data de terça-feira e 60 dias. O que acontece quando eu faço isso? Todos os dias aquela conta corrente vai ter bloqueio. Todos os dias da semana. Por quê? Porque eu coloquei num dia e no dia seguinte. E ela vai repetir essa ordem até o final dos 60 dias. Qual é o impacto disso
né, para o executado, a sensação que ele vai ter é de que a conta dele está bloqueada, de que ele não consegue mais fazer nenhuma operação. Porque se você fizer uma ordem só, eu fiz a ordem hoje, né? Hoje é o dia D, o dia que eu fiz a ordem. Dia D mais 1 é o dia que o banco tem para cumprir a ordem, né? No dia D mais 1, ele vai cumprir a ordem e tudo acontece no Bacen, no Sisbajude, em 48 horas. E, no dia seguinte, ele vai mandar a resposta para mim. Quando eu faço isso, todo dia o banco vai receber a ordem de bloqueio. Então, todo dia ele vai ter que fazer a ordem de bloqueio. Eu corto esse prazo de 48 horas, todo dia ele vai ter que ficar vasculhando a conta dos executados. Tá? Então, é mais uma forma de coerção, né? E execução é coerção. Outra dica, né, que eu trouxe para falar para vocês é o seguinte: empresário individual, EIRELI. Tá? A gente sabe que o empresário individual responde com seu patrimônio pessoal, correto? Pelas dívidas contraídas em razão de sua atividade empresarial. Então, se você sabe que é uma EIRELI, já traz o nome desse sócio e já pede o Sisbajude em nome do sócio e da empresa. Não precisa fazer desconsideração da personalidade jurídica da ré. É automático. A gente já vai fazer de tudo, tanto do sócio quanto da ré, do CNPJ. Então, não precisa fazer. Eu recebo muita petição pedindo desconsideração da personalidade jurídica para a EIRELI. Desnecessário, né? A gente já pode fazer direto, sem problema algum. Tá? Vamos lá. Agora a gente pode passar. Bom, eu termino aqui e não daria tempo de eu falar tudo, obviamente, sobre a execução. Então, eu escolhi falar primeiro sobre esse início da execução e as coisas que juntos nós podemos fazer, tá? E a segunda parte, eu resolvi falar de requerimentos improdutivos, requerimentos que atrasam a execução, requerimentos que desperdiçam o nosso tempo, né? Então, eu quis trazer esses requerimentos para vocês e fundamentar por que esses requerimentos são improdutivos, ok? Então, vamos lá. O primeiro é o Sisbacen, Protocolo Digital do Banco Central. Isso eu trouxe da consolidação dos provimentos e de comunicado do Banco Central. Coloquei, inclusive, o link aqui para vocês confirmarem esse comunicado do Banco Central. Tá? É competência do Poder Judiciário bloquear ou desbloquear recursos depositados em instituições financeiras através do BC, através do Sisbajude. O BC não tem poderes para bloquear contas, nem para obrigar essas instituições a cumprirem ordens judiciais. É isso. O BC não tem. Então, o Sisbacen é um protocolo é o protocolo que eu faço, digital, para o Banco Central, uso muito para outras coisas, né? E são outras coisas muito importantes também, mas não para bloqueio. Tá? Então, utilizo bastante, mas nunca para bloqueio. Tá? O artigo 133, segundo da Consolidação dos Provimentos de Trabalho, destaca também essa informação. E aqui o site do Banco Central também vai destacar essa informação. Ofício à Capitania dos Portos para verificação de existência de embarcações em nome dos devedores.
Bom, a Capitania dos Portos, a função dela não é verificar existência de embarcações em nome dos devedores. A função da Capitania dos Portos é, quando verificada a propriedade da embarcação, determinar o registro da penhora, bem como a restrição de navegação. Ok? E os sistemas InfoSeg, Snipe, InfoJude, na declaração espontânea, fornece tais informações. Tá? Eu quero abrir aqui. Espera aí, só um minutinho. Ok, desculpa, gente. Outra coisa, estou recebendo muitos... E isso, gente, é porque eu recebo essas petições e sou eu que despacho, tá? E eu estudo isso cotidianamente. O tribunal me colocou para testar vários convênios, eu sou a testadora dos convênios, uma das testadoras dos convênios do tribunal. Então, assim, desde o processo piloto, eu vou estar ali testando, vendo o que funciona, vendo o que não funciona, certo? Na Vejude, eu estou recebendo várias petições requerendo na Vejude. Na Vejude é um software em desenvolvimento. Ele não está operacional. E mais, obviamente, se ele não está operacional, o TRT1 não tem convênio com a Navejude, porque ele ainda está em desenvolvimento, ok? E eu fico recebendo petição para fazer consulta em Navejude. Eu lembrei de uma coisa. Eu coloquei aqui Capitania dos Portos, tá? E que o cabimento é para registro, bem como para restrição de navegação. Em se tratando de embarcações com mais de 24 metros, a gente oficia ao Tribunal Marítimo, tá? Então, mais 24 metros, igual ou mais 24 metros, Tribunal Marítimo, até 24 metros, menos de 24 metros, é a Capitania dos Portos, ok? Então, vamos lá, vamos para o próximo. SREI. O TRT1 não tem convênio com o SREI. E eu recebo dezenas de petições pedindo consulta ao SREI. TRT não tem convênio. Mas o TRT tem vários outros sistemas que chegam ao mesmo resultado. CNIB, que vai fazer a indisponibilidade na matrícula dos imóveis de propriedade dos executados. ARISP, que vai trazer a segunda via das certidões de ônus reais desses imóveis. O SERP, que é nacional, ainda está incipiente o banco de dados, mas vai ser nacional, enquanto no ARISP eu tenho que ficar clicando estado por estado, dá um trabalho imenso, tá? Normalmente eu vejo o endereço do executado. Aí eu faço, se ele mora em São Paulo, eu faço em São Paulo e faço no Rio de Janeiro, tá? Mas é impossível para mim ficar clicando em cada estado do Rio de Janeiro para ver. Então, quando o SERP-JUDE estiver em pleno funcionamento, vai ser dois deuses, porque a gente vai poder ver nacional, tá? E solicitar a segunda via da certidão de ônus reais, que vem pelo próprio sistema, super rápido, 5 dias já está disponível no sistema, ok? Então, quinto e sexto distribuidores.
Isso é coisa do vovô. Isso é pedido de vovô. Não tem vovô aqui, hein? Acabou, hein? Acabou. A procuração a gente acha pelo Sensec. A gente... Eu amo o Sensec. Eu amo o Sensec, é meu amigão, meu best friend. Olha só, o Sensec consta... A gente tem uma página do tribunal, tá? E isso é bem importante que vocês ouçam. A gente tem uma página do tribunal que é destinada a juízes e servidores. Nesta página constam todos os convênios do TRT, constam todos os manuais, constam todas as orientações, constam todos os formulários para inscrição do juiz e delegação ao servidor, tá? Então, constam todas essas informações. Então, tá lá. Entendeu? Nessa página tem tudo. E quem acessa essa página, qual o destinatário disso? Juízes e servidores. E vou voltar a dizer que eu não posso fazer juízo de valor sobre essas coisas. Não, eu não vou falar de CCS agora, porque CCS é após a desconsideração da personalidade jurídica. Também acho. Amo de paixão, meu grande amigo CCS, mas não é assim. Eu escolhi a minha fala, início da execução, e eu não uso no início da execução o CCS, eu uso depois. Não tem, né? Assim, eu gosto muito do Infoseg, mas assim, eu preciso de todos eles. Eu preciso de todos eles. E de acordo com o quê? De acordo com a natureza jurídica da empresa, com o objeto social da empresa, com a situação cadastral da empresa. E aí eu vou saber o que eu vou precisar usar. Tá? Vamos lá. Quinto e sexto distribuidores é desnecessário expedir ofício, uma vez que os convênios CNIB, ARISP, SERP identificam os imóveis de propriedade dos executados e, em nível nacional, estadual, com remessa de certidões online no prazo máximo de 10 dias. Tá? Lembrando que o SERP está dentro do PJE, dentro da plataforma judicial do Poder Judiciário. Ok? Pode passar a próxima. Bom, requerimento ANAC. ANAC é um sistema acessível a qualquer usuário da web. Além disso, tá, ele emite, é uma consulta pública, ele emite uma certidão chamada CNPA, tá, que é uma certidão negativa de aeronaves. Então, se o advogado entrou na ANAC, verificou que não tem aeronave em nome do executado, do nosso investigado. Então, não vamos fazer requerimento de uma coisa que a gente já sabe que não existe. Concordam? Não existe, não vou fazer requerimento. E aí eu quero frisar que qualquer site de consulta pública não deve ser objeto de requerimento ao Poder Judiciário. A parte deve diligenciar, e, em sendo positiva a consulta, proceder aos respectivos requerimentos. Ou seja, entrei na ANAC, vi que não tem nada. Entrei na ANAC, vi que tem uma aeronave. Então, eu vou fazer os requerimentos para a penhora dessa aeronave. Mas, se não tem aeronave, eu não vou fazer pedido ao judiciário. Tá? A mesma coisa com o mesmo argumento que INPI. Consulta pública, se eu descubro que tem marca, que tem patente, aí você pode imprimir, inclusive, dentro do INPI isso, e aí eu vou apresentar ao juiz, descobri isso aqui.
Eu quero a penhora dessa patente, eu quero o leilão dessa marca, ok? Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. Pode ir para o próximo. Esse é ótimo. Esse está na moda. Esse está na moda. É impressionante. Eu acho que tem umas... Eu não sei onde vocês acham essas coisas. Eu queria saber aonde vocês acham essas coisas. Conta para mim. Onde é que vocês acham Previc? Onde é que vocês acham Previc? Porque eu estou recebendo trocentas petições pedindo Previc. Eu adoro isso. Eu fico muito feliz. A pessoa escuta o galo cantar, aí fala, aí para fazer propaganda da aula, aí fala: trago a mulher amada em 5 dias. Trago a mulher amada em 3 dias, dou o número da telecena e Previc. Vamos entender o Previc, tá? A Superintendência Nacional de Previdência Complementar, Previc, tem sua competência limitada à supervisão e fiscalização das atividades e operações das entidades fechadas. A autarquia não dispõe de cadastro regular que contenha informações individualizadas das pessoas físicas que sejam participantes ou assistidos dos planos de previdência privada fechada. Tampouco informações sobre eventuais reservas ou valores individualizados de propriedade de tais pessoas, de modo que não é possível a autarquia afirmar se partes que eventualmente litigam em processo judicial são detentoras ou não de aplicação financeira em entidades previdenciárias. Vamos esquecer Previc? Por favor. Eu imploro. Podia estar aqui matando, roubando, estou implorando. Não esquecer essas histórias. Confirmem. Sabe, não tem reclame aqui? Vai lá e confere. Isso aqui está no site da Previc, tá? Próxima. Mais um requerimento improdutivo. COAF, o TRT não possui convênio. Após as eleições de 2020... Qual foi a? 2022. Eu, por exemplo, tinha cadastro na COAF, porque eu estudei na COAF. Então, eu tinha cadastro pela Corregedoria na COAF, e logo depois eu fui descredenciada, tá? Então, o meu cadastro foi autorizado pela Corregedoria do nosso tribunal, e logo depois eu fui descredenciada. Eu não tenho mais cadastro. Nem o juiz que me deu a delegação tem mais cadastro. Acabou, né? Então, atualmente, as autoridades são Ministério Público Federal e Estadual, Polícia Federal, Polícia Civil, Receita Federal e autoridades estrangeiras. Tá? Pode ser o próximo. Requerimento de bloqueio de cartão de crédito dos devedores. Primeiro, eu vou falar que a jurisprudência majoritária do TRT é pelo indeferimento. Uma vez que suspensão de uso de cartão de crédito, gente, não atinge bens do executado. É uma medida coercitiva, mas, na verdade, não impede que os devedores de comprar, já que eles podem realizar pagamento por outros meios, Pix, qualquer coisa, em dinheiro, ou mesmo utilizando cartões de crédito e débito de outras pessoas. Telefone novo, meu cartão está bloqueado,
telefone novo, meu marido que está me sustentando aí na última semana, porque não tem. Eu tenho que desbloquear tanto o cartão quanto o celular para poder usar o aplicativo. Então, é fácil, né? É que eu não tive tempo, que eu estou enrolada, mas eu vou no banco. Então, assim, além disso, o fato de os deputados terem cartões de crédito não significa que eles têm idoneidade financeira ou são capazes de solver a dívida, já que o pagamento não é à vista e os executados podem parcelar ou simplesmente não pagar a fatura do cartão. Gente, Casas Bahia, Magalu, 12 vezes sem juros, né? Então, hoje em dia, a vida é assim. Pronto. Pode ser o próximo. Requerimento de ofício às intermediadoras de pagamento e instituidor de pagamento. Gente, PayPal, PagSeguro, Pagnet, Mercado Pago, Cielo, Stone, Redcar, estão inclusas no sistema Sisbajude. Todas essas instituições, essas intermediadoras de pagamento, fazem parte do Sisbajude. O bloqueio, essas empresas são objeto de bloqueio, de varredura de ativos financeiros. Ok? Já está dentro do Sisbajude. Tá? Fazem parte do Sisbajude. Ok? Os cartões de créditos a serem recebidos pelos devedores decorrentes de operações realizadas com cartões de crédito não devem ser objeto de penhora junto ao instituidor de pagamento. Isso é vedado pelo Banco Central. Quem são essas instituidoras? São as bandeiras. Não adianta mandar ofício para Visa, Mastercard, Hipercard, American Express, Elo. Eles não têm o poder, eles não têm gerência para fazer bloqueio. Ok? Isso está no regulamento do Sisbajude e do Banco Central, tá? Como impossibilidade. Não são as bandeiras que gerenciam esse tipo de operação. Então, eles não podem ser objeto de requerimento. Recebo muitos requerimentos como esse. Ok? O próximo. Não? Já está acabando. Bom, requerimento improdutivo também são os requerimentos de ofício aos bancos virtuais. E eu coloquei aqui a lista dos bancos que estão dentro do Sisbajude, tá? E ali, ó, contas de investimento, sociedades de crédito, financiamento, investimento, que são as financeiras, sociedades de corretoras de títulos e valores imobiliários, as distribuidoras de título, as instituições de pagamento autorizadas pelo Banco Central. Conclusão: as instituições financeiras convencionais ou digitais que atuam no mercado financeiro, operações de crédito, investimento, poupança, ativos imobiliários, moedas digitais, são abrangidas pelo Sisbajude. Pode ir para a próxima. Requerimento ao CAGED, desnecessário. Desnecessário. Hoje em dia, nós temos o Previjude, que todas as informações, tá? Inclusive o CNIS, que é aquele extrato que mostra todo o histórico do empregado, onde ele trabalhou, o período que ele trabalhou, quanto que ele ganhou, tudo isso está dentro do Previjude, tá? CTPS, PIS, dados cadastrais, nome de pai e de mãe. E no InfoSeg eu tenho a RAIS, que é a movimentação dos empregados da empresa, tá? Que ela é obtida em tempo real. Eu clico um botão, acabou. Para o próximo. Ciel, hoje em dia, caiu em desuso, porque eu tenho informações muito mais atualizadas através de outros convênios,
Antigamente se utilizava para ver nome de pai e de mãe. Hoje em dia eu tenho, acho que uns 4 convênios que me fornecem nome de pai e de mãe. E Ciel normalmente está desatualizada, né? Eu, depois da biometria, eu me mudei, mas eu não mudei o endereço, porque onde eu voto é vazio. Entendeu? Pode passar para o próximo. Esses aqui são importantes porque são muito atuais. Eu não posso sair daqui sem falar para vocês sobre isso, né? Garimpo, para busca de saldos remanescentes que possam ser utilizados em execuções. Bom, o sistema Garimpo é um software criado pelo nosso tribunal, tá? Ele tem funcionalidades específicas e é administrado pela CAEX. Eu não tenho no sistema, eu entro no sistema, a única coisa que eu posso fazer é creditar, oferecer crédito que eu tenho num processo. Então, eu só posso fazer isso. Eu não tenho outra coisa que eu possa fazer. Eu entro no sistema, ofereço valor, eles é que vão administrar a distribuição desses valores. Ele vai me emitir uma certidão. Quando alguém aceitar aquele valor que eu ofereci, eu vou receber uma mensagem e a única coisa que eu tenho que fazer é expedir a ordem de transferência para aquela vara do trabalho. E a mesma coisa ao contrário. Eles vão oferecer, me indicar, Isabelle, você tem um processo que você precisa de dinheiro nesse processo e eu tenho aqui uma quantia para te doar. A única coisa que eu posso fazer é aceitar e eles vão me mandar. Então, eu não tenho essa conversa, não existe essa conversa, eu não posso oficiar garimpo para saber de valores de saldo. Entenderam? Outra coisa, pode passar? Requerimento de Simba, e eu sempre falo isso, esses relatórios vêm num formato de Excel. Para estruturar essas informações, é preciso ter uma ferramenta de estruturação de informações. Existem várias ferramentas. As varas do trabalho não têm acesso a essas ferramentas, né? Eu sei que a CAEX tem acesso a essas ferramentas. Eu, inclusive, tenho, porque eu tenho, é o Quick View, tá? Então, dá muito trabalho estruturar e eu pago o Quick View do meu bolso. E não é barato, tá? Então, assim, eu não posso fazer porque eu não tenho tempo para fazer isso, né? E todas as vezes que eu faço e dou vista ao advogado em secretaria, eles simplesmente não sabem o que fazer. Não sabem o que fazer. Olham aquilo e não conseguem extrair informação. Porque não dá para extrair essa informação sem uma ferramenta de estruturação de conhecimento de informações. Tá? A que eu prefiro é o Quick View. Eu acho que a CAEX está usando outra ferramenta. Tá? Que eu acho que, inclusive, está usando outra ferramenta e aí a informática está criando uma ferramenta para eles sobre isso, para fazer esse trabalho. Vou para o próximo, e aí eu acho que é isso. Bom, requerimentos inviáveis e improdutivos demandam uma manifestação do juízo, certo? E tempo. Ou seja, eu vou ter que pegar aquela petição, eu vou ter que analisar a petição, eu vou ter que indeferir e justificar o indeferimento. Não é isso? Não é o que o juízo tem que fazer? Com isso, eu perco tempo, ou melhor, o que acontece é um desaproveitamento do tempo que deveria estar empreendido em tarefas que nos exigem um cumprimento célere. A corregedoria exige que eu espeça alvará em, no máximo, 5 dias, que eu faça despacho em 5 dias, não permanência do processo em análise por mais de 5 dias, o cumprimento dos despachos em 5 dias.
pesquisa patrimonial em 10 dias, entre outros prazos, e o cumprimento das metas 1, 2, 3 e 5. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. A 63 recebe, em média, por dia, 100 petições. Então, assim, não dá para fazer milagre, e se a gente se ajudar, né, nessa parceria que eu estou propondo, que eu sempre proponho a vocês, a gente se organiza melhor e a gente chega à tão sonhada celeridade. Vamos passar para o próximo, que é o final. Bom, eu coloquei aqui sobre o princípio da cooperação previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil, que estabelece que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si, para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Entretanto, não é lícito transferir ao Poder Judiciário o dever de busca de informações referentes aos bens do devedor, sobretudo sem que a parte credora enverede esforços nesse sentido. Então, é essa comunhão que a gente tem que fazer. É essa parceria que a gente precisa alimentar. Sempre. A expedição de ofícios e pesquisa de sistemas informatizados devem manter a correlação com a necessidade do alcance das informações buscadas para a satisfação do crédito buscado, não podendo o Judiciário, a pretexto do argumento de colaboração com o credor, servir a função indiscriminada de responsabilizar por toda a ordem de medidas e de diligências. Ou seja, nós precisamos de vocês. Nós precisamos das suas pesquisas. Nós precisamos que vocês conversem com o exequente, que vocês tragam informações úteis para nós, para que a gente possa desenvolver uma tese que leve à efetividade e à celeridade para a entrega do bem da vida. Porque esse dinheiro, resultado de uma sentença transitada em julgado, é um bem da vida. E eu sei que, tanto quanto eu, quanto vocês, querem entregar o bem da vida aos seus clientes e querem também receber o seu dinheiro. Porque vocês estão trabalhando, e muito, né? E não dá para viver de luz, né? Precisamos pagar as nossas contas, os seus funcionários, correto? A obra do escritório, eu sei, estou sabendo. O próximo aqui, só para fechar. Então, falei um pouco mais aqui do dever de cooperação entre os advogados, juízes, testemunhas, tá? Como a gente está com tempo curto, eu vou finalizar com os agradecimentos, tá? Vamos para a última. Bom, eu queria agradecer a todos vocês, a todas e todos, por prestigiarem esse evento, por estarem aqui. Eu sei que é cansativo, sexta-feira, né? Eu sei que muita gente tinha outros planos, mas foi muito importante. Eu quero que isso seja uma centelha para a gente continuar essa cooperação, tá? Eu agradeço ao Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, tá? Eu acho que a gente não está com nenhum juiz nem desembargador aqui agora, nesse momento. A doutora Adriana. Então, eu vou ter que agradecer para a senhora, em nome do tribunal. Porque o tribunal, nos últimos 20 anos, vem subsidiando os meus estudos, tá? Vem investindo em mim, tá? E eu, assim, sou muito grata por esse investimento. Eu estudei com os melhores no Brasil inteiro, graças ao tribunal. O tribunal trouxe para o Rio de Janeiro excelentes professores, como nós vimos hoje, o doutor Fabiano, doutor Marcos Barroso, doutor Rafael Guimarães.
Então, assim, eu sou fruto desse investimento do tribunal. Tá? Então, agradeço à senhora, para que a senhora agradeça ao tribunal também. E aos honoráveis mestres que estiveram aqui, doutor Roque, doutora Maria Aparecida, nossa vice-corregedora, amada, doutora Ana Tereza, que veio, vice-presidente, doutor Ricardo Menezes, Belinha, cadê o amor da minha vida? Belinha, doutor Fachada, meu querido, doutor Fachada. Doutor Fachada, em 2016 eu estava com o senhor lá no 10º andar. Lembra? Eu palestrei lá no 11º andar? 10º andar. Foi isso? Então. E a todos presentes aqui, deixa eu sair de perto, que vieram aprender, debater, agregar valor e prestigiar o evento, que tem como princípio a construção de um conhecimento coletivo através da colaboração e da parceria. Muito obrigada.